te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Ok, estamos de volta agora sim para a nossa entrevista. WhatsApp 988661773. Está aí no vídeo. Você pode mandar o seu recado, fazer a sua pergunta e aproveita, né? Não é todo dia que nós temos 2 cardiologistas ao mesmo tempo disponíveis para tirar as nossas dúvidas, não é isso? Então, estamos com a doutora Elaine Marinho Lima. Ela é médica com residência em cardiologia e ecocardiografia pela Escola de Saúde Pública do Ceará e residência em clínica médica pela UFPB. Está aqui ao meu lado direito o doutor Wagner Lima, também médico, residência em cardiologia e residência em clínica médica pela UFPB. Ambos atendem na clínica Centrocárdios, que eles construíram para poder juntos trabalharem nesse amor à cardiologia, não é isso, Elaine? Sim. Amor pessoal e amor profissional. Isso é que é felicidade. Mas vamos lá. Da outra vez que vocês estiveram aqui, nós falamos sobre coração saudável, né? E hoje nós vamos falar sobre doenças cardiovasculares, principalmente o infarto. Aí eu pergunto, o que é? Wagner já adiantou que tem coisas antes do infarto. Então explica o que é um infarto, Wagner. Bem, como eu disse, assim, o infarto ele é um desfecho final de uma doença sistêmica, que é a doença aterosclerótica. Olha, a doença arteriosclerótica. Aterosclerótica. De artéria, né? Isso, que é o acúmulo, para que todos entendam, né, o acúmulo de gordura na parede das artérias. Isso. Que, com o tempo, levam à obstrução da artéria. Esse processo aterosclerótico, ele começa aproximadamente aos 7 anos de idade. Gente, independente de qualquer coisa. Na então, infância. todos nós passamos por esse processo. Natural. É natural. Exatamente. Só que, com o passar do tempo, esse processo ele pode ser exacerbado de acordo com algumas doenças, né, que a pessoa adquire, que são as doenças e comportamentos, né, que nós chamamos de fatores de risco para a doença aterosclerótica ou para a doença arterial coronariana, falando mais especificamente do coração, né? Então, existem um conjunto de doenças e de comportamentos que terminam favorecendo o aceleramento, como desfecho final, o infarto. Isso. Gente, quer dizer que quando a pessoa tem um infarto, na verdade, já havia antes dele sinais de que esse infarto pudesse acontecer. Sim. Sempre tem esses sinais. Sempre. Na verdade, sim, mas assim, às vezes ele dá sinais prévios, né? Mas muitas vezes não. Por exemplo, não dá sinais, mas não. Tem fatores mas que tem contribuíram. fatores que contribuíram. Então, exatamente. me expressei mal. Não é a questão dos sinais, é a questão dos fatores que contribuíram. Todo infarto, mesmo que ele não tenha um sinal de que vai acontecer, mas existem fatores internos na saúde do coração que culminou com aquele infarto. Exatamente. Aí eu pergunto a você, Elaine, quais são esses fatores? Já era a próxima pergunta. Você leu, né? Parece até que ele leu. Quais são os fatores de risco que ele se referiu? Que fatores são esses que contribuem? Seriam a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus, altas, né? Como é popularmente dito, o tabagismo, o estresse, o sedentarismo. O estresse, você falou estresse, eu já peguei na ficha 2 vezes. Porque é a doença do momento, né? Sim. É o estresse. Sim. A ansiedade. Sim, é fator de risco. Olha só, gente. Porque se você imaginar que o estresse, ele desencadeia uma resposta no organismo, que pode, por exemplo, dar um espasmo, que a gente chama na artéria, e ali já houver uma placa que semi-obstrui aquele vaso, num espasmo desse, pode vir um infarto no momento.
Minha um nossa. estresse significativo, né, Wagner? Você pode Isso. chegar a ter uma dor anginosa e pode até culminar com um infarto. Agora, vocês falaram desses fatores e você falou desse processo se agravando, né, com esses fatores de risco. Isso. E pode culminar com infarto. Aí eu pergunto a vocês, o que é que eu posso fazer para evitar ter um infarto? O que é que contribui, vocês já disseram, os fatores de risco, mas o que é que eu posso fazer para evitar um possível infarto? Ter pessoas que já infartaram na família, ter doenças do coração na família, contribui também. Sim, a genética. Significativo, né? Sim. Então, o que é que eu preciso fazer, mesmo que eu não tenha uma genética na minha família? O que é preciso fazer? Se a pessoa tiver uma história familiar, esse, né, tem que ficar... Não tem alternativa. Não, esse é preciso ir ao esse- cardiologista. esse tem que Com que acompanhar. idade, Wagner? Muito, vamos dizer assim... Relativo? Relativo, exatamente. Mas a gente aconselha, assim, final da adolescência, Sim. início da fase adulta. Seria entre, por exemplo, Né? para pesquisar dislipidemia entre os 15 e 21 anos. Deveria começar a fazer pelo menos do colesterol, triglicérides. Seria a primeira dosagem aí, 15 a 21 anos. E daí se tem um parâmetro para frente, né? Porque se for normal, aí se considera que mulher a partir dos 35 e o homem depois 45. Mas se já fica mais precoce ainda. Fica mais cedo. Isso. Qual é a idade que não pode deixar de ir ao cardiologista? A partir de que idade? Quando entra no isenta. Quando entra no isenta, passou dos 40. 30, entrou no isenta, Isso. aí o cardiologista... Mas hoje eu seria um pouco mais severo. Acho que chegou nos 30, nos 30, Hoje você- passou dos 30, o Você já ideal... desce para o isenta. Porque eu tenho pacientes de consultório 29, aos 31, 32. Aquilo que eu falei no início do programa. Hoje, a presença do infarto em jovens tem sido maior. Tem sido maior. Principalmente naqueles que já têm história familiar, né? E que tem algum outro fator de risco associado. Então, nesse caso, como você diz, completou a adolescência, né, Fagner? Você falou, Isso. terminou a adolescência, está começando a fase adulta, no período da adolescência, já Isso procura... já é interessante, Faz uma primeira procurar, avaliação, né? né, Pra ver. procurar o cardiologista, fazer uns exames laboratoriais, um eletrocardiograma. Se decidir fazer uma atividade física, já fazer uma avaliação para começar a atividade física e por aí vai. Ok. Vocês falaram dos fatores de risco. Existe grupo de risco? Como assim? Por exemplo, mulher mais propensa, homem mais propenso, nessa idade é mais fácil que possa acontecer? Existe assim um grupo de risco no sentido de gênero, de idade? Sim. A partir, por exemplo, o risco de doença anginosa, por exemplo, depois dos 40, o homem tem um risco de 49%, a mulher 32%. Considerando isso, se igualar lá na frente depois que a mulher entra na menopausa. Então, a mulher ainda tem uma vantagenzinha antes de entrar na menopausa. Mas depois, aí é que para com o homem, né? Pessoas obesas, obesidade, você Sim. falou naquele momento, obesidade, diabetes, tabagismo. Depressão, hipertensão arterial sistêmica. Tudo isso é fator de risco. E eu pedi para você repetir porque tudo isso... Então, assim, a grande questão para prevenir o infarto é tratar todos esses fatores de risco. É você caminhar numa vida saudável. Se for hipertenso, fazer seu controle regular da pressão, né? Ir ao médico regularmente, fazer avaliação regular para o controle. Se tiver dislipidemia, ter uma dieta saudável, ter uma alimentação, né, regrada e juntando aí com atividade física, uso de medicação de forma regular. Então, o que vem a prevenir o desfecho final
é o cuidar de todos os fatores de risco. Se você não cuida dos fatores de risco, você propicia um desfecho final terrível, né? Eu costumo dizer assim, que o infarto, quando ele não mata, ele deixa sequelas muito graves, né? Então é uma doença e que, infelizmente, tem deixado muita gente incapaz. Muita gente incapaz. Olha, nós fomos à rua, né? A nossa produtora Ângela foi com o Arthur às ruas e nós temos algumas perguntas de alguns participantes. Vamos para a primeira. Doutora Elaine, me chamo Paula Heloísa e sou atleta de handebol há muitos anos. Sinto uma dor acima do peito e gostaria de saber da senhora quais as medidas que devo tomar. Vai lá, essa foi para você, Foi para mim. A primeira coisa que eu questionaria é se ela já é atleta de handebol há um bom tempo. Se houve, em algum momento, alguma avaliação cardiológica para ela estar praticando uma atividade competitiva, que ela deveria fazer de forma regular, já que é um atleta. Quer dizer que atleta precisa da avaliação antes de começar as atividades e de um acompanhamento cardiológico. Todo atleta? Todo atleta. Os cardiologistas dele... Da equipe. Da equipe, né? Tem toda uma equipe que cuida daqueles atletas. Então, porque assim, parece que não, mas o próprio esforço físico extenuante, ele também pode ser deletério. Então, assim, tem todo um cuidado que se deve ter com o atleta. Aí, no caso dela que está com essa dor acima do peito, é procurar um cardiologista? Sim. Porque aí a gente vai caracterizar a dor, como é essa dor, né? A localização, porque aí geralmente a dor do infarto é uma dor difusa. Se for uma dor localizada que aponta, geralmente a gente não chama a atenção para doenças como angina, né? Que possam combinar com infarto. Mas aí tem que o médico caracterizar a dor. Porque assim, o diagnóstico pós com a dor no peito. O que vai determinar a conduta do médico é como a gente caracteriza essa dor. Muitas vezes o paciente pode ter a dor típica, que a gente chama de angina, né? Mas faz um eletro e o eletro é normal. Isso pode acontecer. Então, o que vai determinar é a nossa conversa com o paciente. E o histórico clínico do paciente. Então, o paciente é um paciente que tem fator de risco, tem uma dor que seja sugestiva, que é uma dor gástrica, que pode ser em aperto, queimando, né? E que geralmente pode irradiar ou para o braço esquerdo, como é mais comum, que todo mundo sabe, mas pode ser para o braço direito, pode ser para os dois braços, pode ser para a cervical. Né? Então, assim, existem até quadros que o paciente diz assim, eu faço esforço e travo a minha mandíbula. E nem sequer sente dor no peito, né, Wagner? Então, assim, às vezes, o que vai chamar a atenção é a característica da dor para nós. E ela é importantíssima a gente conseguir definir esse tipo de dor para traçar caminhos. Entende? Então, a avaliação clínica é fundamental. Fundamental. Uma boa anamnese. Isso eu chamo até a atenção para os médicos que atendem na emergência, que não são especialistas, que infelizmente, assim, no dia a dia é muito corrida, muita gente, e eles não esmiuçam muito a dor. E que precisa esmiuçar para que não deixe passar o paciente, né, ter um infarto e vai para casa. Então, eu chamo até a atenção nesse sentido de tentar esmiuçar mais a dor do paciente, né? A dor que o paciente apresenta. Olha só, gente, eu não sabia que a dor era tão importante para esse diagnóstico. O tipo de dor, como ela se movimenta, como ela se manifesta. Agora, quais os cuidados, Wagner? A gente já falou um pouquinho, mas assim, eu gostaria que você falasse mais. Quais os... Como a Elaine citou anteriormente, principalmente tratar os fatores de risco. Então, assim, as pessoas hipertensas têm que ter a pressão muito bem controlada, as pessoas diabéticas têm que ter o diabetes bem controlado. Se tiver com colesterol, triglicérides alto,
tem que reeducar a alimentação, tem que fazer exercício e às vezes até tem que tomar remédio para controlar essas taxas. Tem que parar de fumar, tem que controlar peso, tem que fazer atividade física. Então, assim, não é fácil, não é fácil. E além de tudo isso, tem que viver, viu, gente? E é que tem mesmo, porque assim, a história familiar, você não muda. É o único fator de risco que não tem como você mudar. E além de não mudar, herda, né? Exatamente. Sim. Pode ou então, não herdar. Exatamente. Então, assim, você tem que, principalmente naquelas pessoas que já têm a história familiar de infarto, ou de doença coronária, ou de doença aterosclerótica em outros órgãos, ela tem que controlar aqueles fatores de risco que são controláveis. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, sedentarismo, tabagismo, ansiedade, depressão, né? Então, é principalmente isso. Né? Às vezes as pessoas, quando a gente fala no consultório, olha, sua diabetes está alterada, vamos ajustar a medicação, tente ver a dieta, tal. Aí na consulta seguinte, continua a diabetes alta, aí a gente vai, explica tudo novamente. É até compreensível porque assim, as pessoas elas não têm noção do que aquilo pode provocar. Né? Assim, é triste às vezes quando a gente fala, explica e depois o paciente vem com um desfecho. Sim, é muito triste. Ou infarto, ou uma trombose, como às vezes a gente pega, né, no consultório. Tenta, né, assim, consolar a família e tal, e pronto, agora vamos tocar o barco para frente, assim. Já aconteceu, agora vamos cuidar, né? Aquelas que têm a sorte de sobreviver, né? Porque, por ser um desfecho grave, muitos morrem sem chegar. Pela fala de vocês, pela expressão que vocês fazem no momento em que estão expondo sobre o infarto, eu tenho a impressão de que é algo bem comum no consultório. Sim. Né? Sim. Bem comum, inclusive de desfecho que poderiam ser evitados. Eu tenho um caso de uma paciente, ela já desencarnou, né? Já partiu, mas assim, foi muito frustrante. Eu digo que, para mim, foi muito frustrante, porque você assim, tirar o livre-arbítrio da pessoa, né? Mas ela vinha para o consultório, era hipertensa, obesa. Aí, com o tempo, abriu a diabetes. E eu conversava. Dona fulana, a senhora tem que melhorar, tem que fazer atividade física, tem que cuidar da hipertensão. Aí ela botava a caixa de chocolate embaixo da cama, escondido, da família, né? E aquela coisa, eu conversava com ela no consultório, eu digo, olha, a senhora está brincando, olha. Tá aí, a senhora com pressão alta, as taxas tudo descontrolada, tal, e ela continuava, né? Eu digo, olha, vou falar, aí vinha outra consulta, isso sempre, né? Olha, vou falar para a senhora quadro de coração, de começar a cansar, pode fazer insuficiência renal. Parecia que eu ia profetizando, sabe? E tudo foi acontecendo, aí voltou para mim cansando, com falta de ar, tal. Quando foi fazer o eco, estava lá o coração com problema. Aí daqui a pouco, quando voltou, eu disse, dona fulana, vamos se... Assim foi. Então, assim, a gente foi falando. Então, assim, é frustrante, né? Porque se você assiste, se é frustrante para o médico, imagine para quem é da família. Como é frustrante, né? Você vê um familiar seu nessa situação, é muito complicado. Mas, assim, o médico tem que fazer esse papel chato de dizer a realidade, né? Olha, nós temos um outro vídeo de uma outra participante. Coloca aí. Eu tenho meu colesterol sempre alto, nunca baixa. Qual o risco de eu ter um infarto? Bem, como eu falei, assim, o colesterol, nós falamos, melhor dizendo, é um dos fatores de risco, né? Então, existe o que a gente chama de estratificação de risco. Assim, são termos técnicos, não compensa destrinchar aqui, mas baseado nessa estratificação, a gente vai definir o risco do paciente. Né? Então, se o único fator de risco for colesterol alto, dependendo da idade, a gente apenas monitora, apenas acompanha, né? Nem sempre precisa, né? Então, no caso específico dela, pelo que eu entendi, ela já tem um diagnóstico de hipertensão, né? Então, e já é medicada. E já é medicada.
Então tem que se avaliar o porquê. E da medicação Exatamente. está atuando. Se está oscilando, pode ser a medicação na dose inadequada ou a própria medicação ser inadequada para aquele paciente. Né? Então tem que se avaliar realmente esse tratamento, né, para ver se é o remédio adequado, se é a dose adequada. Se já foi eficaz, porque não é mais, né? Exatamente. E eu queria só complementar aqui também que é muito comum, com uma hora minha pressão é 12/8, outra hora 11/7, outra hora 10/6, outra hora... Está tudo desregulada. Não é que está desregulada, é porque, na verdade, a pressão ela realmente oscila dentro de uma normalidade. Né? A gente pega muito isso, né? Então, existe essa oscilação dentro da normalidade. O que não dá é para ela ficar permanentemente alta. E não existe aquela pressão física. Olha, minha pressão é 12/8. Não é assim. O paciente, aí ele põe na cabeça dele que a pressão dele é 11/7. Aí a gente verifica a pressão e dá 12/8. Ave Maria, doutor, mas minha pressão normal é 11/7. Mas a hipertensão, como a Elaine falou, ela varia, né? Agora ela tem... Para não Sim, ser hipertensão. exatamente. Para ser uma variação normal. Sim. Bom saber disso, que a minha varia de vez em quando. Que bom que é normal. Olha, por que hoje as pessoas mais novas estão tendo muitos infartos? O que é que vocês acham? É também um pouco complexo. Porque, na verdade, se reúne aí uma série de fatores, né? Mas, basicamente, má alimentação e sedentarismo. Numa revista, uma foto da Central do Brasil, na década de 70 e hoje. Na década de 70, eu fiquei procurando um obeso e não vi. Na foto. Na foto. Hoje é o Você contrário. procura um que magro. não seja... Exatamente. Da situação econômica do Brasil, né, as pessoas elas comiam menos. E mais saudáveis. E era uma alimentação mais saudável, exatamente. Então não tinha muitos enlatados, embutidos, né? Assim, até as gorduras mesmo que eram utilizadas no alimento eram gorduras naturais e tal. Hoje não, hoje você tem muito alimento processado, muito alimento industrializado, com muita química, né? Então, e as pessoas comendo demais esse tipo de alimento. Fora de casa, normalmente. Exatamente. E, quer dizer, se alimentando mal, ganhando peso, e isso culminando com doenças, como a elevação dos níveis de colesterol, de triglicerídeos. Né? Então, basicamente, se as pessoas tivessem um hábito saudável desde jovens, né, praticassem atividade física, mantivessem uma alimentação bem regrada, balanceada, controlassem o peso, seguramente muitos problemas elas não teriam. E muitos infartos seriam evitados. Outra coisa que eu queria comentar, infelizmente na nossa região, tipo assim, morreu subitamente é infarto. Né? Então, assim, a gente recebe muito, morreu de infarto. Só que, às vezes, não foi infarto. Existem N doenças que podem levar a uma morte súbita sem ser infarto. Então, por exemplo, morte súbita em jovem, tem que ter uma verificação. A gente não tem um serviço de verificação, né? Então, muitas vezes, é uma complexidade tão grande para você, uma pessoa que faleceu para um serviço de verificação de óbito, que a família fica desesperada, né? E acaba que vai a morte súbita como infarto. Acaba denominando de infarto. De infarto, mas pode não ter sido, pode ter sido outra coisa. Né? Isso faz sentido mesmo. Até na época que eu estava trabalhando na UTI, tinha chegado um jovem na UTI, faleceu em menos de 24 horas e queriam me pressionar para eu dar o atestado de óbito e eu não dei, porque eu digo, eu não sei do que esse rapaz faleceu, a gente precisa descobrir do que. Foi uma confusão grande nesse dia, mas eu não dei o atestado de óbito porque era jovem e precisava saber o que tinha acontecido, né? E assim como você não deu, sim, dá, né? Sim.
Olha, doutor Paulo Melo, um abração para você, Paulo, do Laboratório Pleno. Manda um grande e forte abraço para esse casal maravilhoso. Obrigada, Paulo. E um abraço para você e para a Indira também, viu? Nossa pediatra querida. Ó, já é importante, Fátima Matias, sempre no essencial, quais os sintomas para acontecer um infarto? Quem é hipertenso corre mais risco? Eles já disseram que sim. Agora, quais os sintomas para acontecer um infarto? Quais são os sinais? Bem, o infarto, eu vou dizer os sintomas típicos, né? Que ele... Assim, que até um leigo vai vendo um paciente vai dizer, está infartando. Certo. Normalmente, a dor, né? O paciente ele sente uma dor torácica, geralmente. Se bem que essa dor ela pode se localizar do abdômen superior a uma dor torácica mal definida, em aperto, quer dizer, aquela dor opressiva. O paciente ele não consegue localizar a dor. Geralmente a pessoa pergunta onde é que dói, ele bota a mão no peito, né? Assim, ele não consegue localizar a dor. Essa dor, ela pode sofrer irradiações, como a Elaine falou, para os membros superiores, para a mandíbula, né? E vem outros sintomas associados. Sudorese, palidez, geralmente é uma sudorese fria, você toca no paciente, ele está gelado. Vontade de vomitar, o paciente às vezes chega a vomitar. É aquela típica sensação de mal-estar intenso, que eles esquecem Eu já atendi pacientes infartados que depois que você estabiliza tudo, o mal-estar era tão intenso que ele esqueceu do que ele sentia, de tão acentuado, de tão forte que era o sintoma, né? Mas já peguei pacientes infartando sem dor. Sim. Por exemplo, o paciente diabético, mulheres idosas, principalmente as mulheres idosas, às vezes infartam sem dor. Eu pego, às vezes, paciente no consultório, a gente olha o eletro, vê que o paciente teve um infarto, confirma no ecocardiograma que demonstra a área que foi infartada. A senhora não, ou o senhor não sentiu dor, sabe que teve um infarto. Aconteceu e ele não sabe. E ele não sabe. Isso é mais comum nos pacientes diabéticos e nas mulheres e idosas. Olha que interessante. Betinha fica muito feliz pela presença dos doutores do coração. Obrigado, Betinha. Doutor Wagner e doutora Elaine, doutores do coração dela. Me tirem só uma dúvida. Ó. A dúvida é com relação... a dúvida é com relação por que eu chamo o Wagner e por que eu chamo a Elaine. Com certeza, pela proximidade de amizade, aí eu esqueço que estou com os médicos e lembro dos amigos em primeiro lugar, inconscientemente isso sai da fala. Mas são os doutores mesmo que estão aqui ao meu lado e grandes amigos, daí o título Não Vim Sempre. Tá explicado, Betinha? Olha, outra dúvida... Infelizmente, fui surpreendida há 5 meses com a morte de meu pai após dores fortes. Fiz uma ultra do abdômen total, foi diagnóstico com aneurisma da aorta. Sim. Gostaria de saber se isso é hereditário. Desculpem. Toda família que tem essa história, faça uma avaliação ultrassonográfica para ver, porque frequentemente nós pegamos pacientes que tinham familiares, pai, mãe, irmãos que tinham aneurisma e que também façam uma avaliação para ver. Até porque tem doenças genéticas, né, como por exemplo o síndrome de Marfan, que é hereditário e tem um risco de desenvolver aneurismas, tanto de aorta torácica como a aorta abdominal, né, principalmente a aorta torácica, né. Então tem algumas doenças genéticas que facilitam, né, assim, que vão predispor, então seria interessante realmente fazer, né. Uma avaliação. E ela disse que diagnosticou na ultra, a veia dele estava com 10 centímetros, 24 horas depois ele faleceu. Sim. Olha como é rápido, né? É rápido. Minha nossa. Qual a diferença
É a mesma coisa, é diferente? Não, é diferente. O infarto, basicamente, para que a pessoa entenda, é a obstrução de uma artéria chamada artéria coronária. Nós temos duas artérias coronárias, a artéria coronária esquerda e a artéria que ficam de uma forma que elas vão se distribuir por todo o coração. Então, essas artérias principais ou as suas ramificações, elas podem obstruir. Quando elas obstruem, aquela área que aquela artéria específica nutria vai parar de receber sangue, vai parar de receber oxigênio e nutrientes, e isso vai desencadear o quadro de infarto. A parada cardíaca não, o coração ele para. Pode ser consequência do infarto, mas pode ser consequência de uma arritmia. Por exemplo, existem doenças que podem gerar arritmias malignas. Displasia ritmogênica de ventrículo direito, doenças que podem levar a quadros de arritmias malignas com morte súbita. Quer dizer, essa arritmia maligna, que eu quero dizer, é aquela arritmia que faz o coração parar de bater. Né? Por exemplo, a fibrilação ventricular, né? O coração ele bate, ele se contrai, mas de uma forma desordenada que não consegue ejetar o sangue. Aí para de vez. Aí para. Não é um infarto, é uma parada cardíaca. Exatamente. Olha, tem um comentário aqui que ela pede que eu faça. Ótimo médico, muito humilde, só tenho a agradecer pelo que ele fez pelo meu filho, né? Lucimar que está dizendo. Ele fez todos os exames no meu filho, não era o problema que a gente imaginava. Ele encaminhou para outro médico e ainda devolveu o dinheiro. Isso eu achei incrível da parte dele. Né? Ela pediu para fazer, eu fiz o comentário. Olha, mais uma que diz assim, o programa está show, eu tenho medo de falar porque eu fumei por muitos anos. Mas tem que dizer ao médico. Não adianta ter medo. Não adianta e conta que é melhor. Olha, boa noite, aqui é a Amanda. Gostaria de saber de Dr. Wagner, de quem toma remédio de pressão, é para a vida toda, tem que tomar a vida toda? Normalmente, sim. O diagnóstico de hipertensão, uma vez dado, o paciente ele vai ser sempre hipertenso, sempre vai ter que tomar medicação e fazer os controles regulares, né? É por isso que, quando eu pego pacientes jovens com pressão alta, eu normalmente costumamos nos debruçar e realmente investigar. Porque uma vez dado o diagnóstico, vai ser a vida toda, né? É como diabético, né? Exatamente. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que é semelhante a uma outra pergunta do vídeo. Eu vou ler essa pergunta e vou pedir para a Ranieri mostrar o vídeo e vocês respondem as duas. Qual a atividade física recomendada? Não é a mesma pergunta, mas tem a ver. Mostra aí o vídeo, Ranieri. Oi, eu sou Ana Isabel. Como dá para perceber, eu estou acima do peso, estou obesa e comecei a reeducação alimentar. Gostaria de saber sobre exercícios físicos. Que tipo de exercício físico é indicado? Como está o coração? Pronto, então vocês vão responder. Que tipo de atividade física é recomendável para quem tem diabetes, hipertensão e obesidade, que são fatores de risco? Isso. Bem, todas as atividades físicas são benéficas. Fazer uma atividade física que lhe dê prazer. Porque não adianta, por exemplo, a pessoa não gosta de musculação, aí você tem que fazer musculação. Mas a pessoa não sente satisfação, não sente prazer fazendo musculação. Né? Mas, assim, de uma forma geral, o ideal é a pessoa fazer aliar a atividade aeróbica. Pode ser caminhada, corrida, bicicleta, natação, né? E as anaeróbicas, a musculação, no caso, é uma delas, né? Mas se a pessoa não gostar de fazer musculação, dedique-se a uma atividade aeróbica, né? Agora, com relação à ação, aí
primordial, assim, o paciente tem que fazer uma avaliação cardiológica antes de começar qualquer atividade física. Aí, como é a pergunta que tinha aqui? Quais os exercícios recomendáveis para diabetes, hipertensão e obesidade, que foi o do vídeo? Sim. E ela perguntou se há para indicar atividade física. Sim. O que a gente pede muito também é que busque também um educador físico que dê uma orientação adequada da atividade física para aquele tipo. É necessário procurar os educadores físicos, porque assim, não adianta pegar, vamos dar um exemplo aqui, pega uma paciente dessa e joga para fazer um crossfit, não vai aguentar. Uma paciente que nunca fez nada, vai fazer crossfit, não vai aguentar. Então, existe um escalonamento para você ir aumentando sua capacidade física, né? Como é muito comum a gente receber no consultório as pessoas que passam mal nas academias, mas às vezes por quê? Porque já começa com atividade física muito intensa, que não está preparada. Inapropriada. Exatamente. Então, o ideal é começar. Ele vai orientando, às vezes a gente pede que compre um frequencímetro, a gente orienta no consultório, olha, sua frequência é essa. Se a atividade está te deixando muito na frequência máxima, reduz um pouco o ritmo para que você aguente mais. Então, tem toda uma orientação que a gente vai dando no consultório, no sentido de auxiliador físico, e que deve, né, e que deve estar preparado para receber esse tipo de paciente, né? Ok, vocês estão assim, bombando nas redes sociais e no Facebook também, olha. Ivan Santiago está assistindo pelo Facebook em Fortaleza, está dizendo aqui, vou precisar... O programa está surpreendendo com os participantes. E tem uma pergunta de Daniela Aline pelo Facebook, que pergunta, o que faço para controlar sem uso de medicamentos controlados? O que faço para controlar? Foi diagnosticado que tem ansiedade. Sem uso de medicamentos controlados. A ansiedade? A ansiedade. Atividade física. A primeira coisa é a atividade física. É uma das coisas que a gente tem dificuldade no consultório de fazer os pacientes entenderem também a necessidade da atividade física. Porque acha que é só estética. Para o consultório, a gente diz, olha, você precisa fazer atividade física. Então, ele acha que é estética, mas não é. Quando a gente faz atividade física, a gente aumenta a produção de serotonina cerebral, melhorando a sensação de bem-estar, melhorando a questão das emoções positivas, liberações de endorfinas. Então, tem atividade física para melhorar a ansiedade, né? Então, esse é um primeiro passo, né? Segundo, terapia com psicólogo. Minhas amigas psicólogas, um beijo para elas, adoro. E assim, é difícil. Vai viver no remédio. Vai viver no remédio, porque a ansiedade, ela tem uma causa. Se você toma um remédio e não trata a causa é toda uma angústia emocional. Se você não tratar a sua angústia emocional, vai viver no remédio. Agora, uma coisa que eu queria fazer um comentário que então, assim, vamos cuidar das nossas saúdes mentais, porque, assim, um amigo meu, cardiologista, me informou que é tão sério essa questão de saúde mental e coração, né, que no ambulatório, no Onofre Lopes, tem colegas que atendem com residentes de psiquiatria ao mesmo tempo, porque a demanda de doença mental... De ansiedade, né, de depressão é tão grande que vem junto. Então, ele não dá conta sozinho de atender as duas patologias ao mesmo tempo. Então, o paciente ele passa pelos dois especialistas ao mesmo tempo. E então, aí vamos para um psicólogo também, se esse psiquiatra não for terapeuta. Não, porque o psiquiatra, nesse caso, quando ele já identifica, já vai para o psiquiatra passa a psicoterapia. Aí tá vem a equipe multidisciplinar. Sim. Então, assim, se ela não quer remédio, ela quer tratar a ansiedade dela, que ela procure fazer atividade física, procure um psicólogo para trabalhar as emoções.
E uma reeducação alimentar também ajuda. Sim, com certeza. Né? Tem esses alimentos mais... Isso, mais zens. Sim. Olá, boa noite. Meu marido gosta de beber já 2 vezes. Ele sentiu uma dor muito grande no peito e suor, muito frio. Eu verifiquei a pressão, estava 15/12. Será que é por causa da bebida? Outro fator de risco. A probabilidade, sim. Pelos sintomas, né, que ele está apresentando, seria interessante ela procurar um cardiologista para fazer uma avaliação. Quer dizer, a bebida pode estar desencadeando, mas existir outros fatores somados a esse externo que é a bebida. Pelo que ela está dizendo, provavelmente ele é hipertenso, talvez acima do peso. Dor grande e suor frio, 2 coisas que você falou, muito suor frio e dor no peito grande. Isso. Sim. Olha, gente. Ok. Então, muito obrigada mais uma vez a vocês. E assim, eu gostaria que vocês deixassem um recado, Elaine, doutora Elaine, primeiro, depois doutor Wagner. Elaine. Doutora Elaine, o que você gostaria de dizer para finalizar a nossa conversa? Infelizmente, temos que finalizar, senão eu passaria a noite inteira. Mas o que você gostaria de dizer aos telespectadores? O que eu gostaria de dizer a todos é que cuidem da sua saúde física, buscando combater os fatores de risco, cuidando da sua saúde física, mental e espiritual. Esse é o caminho de uma vida longa, né? A gente cuidando desses 3 pilares da nossa vida, a longevidade promete, né? E aí fica a cargo só do Senhor, nosso Pai, o dia e a hora. Gente, e assim, como psicanalista, eu acrescentaria o 4º pilar. Vamos lá. Físico, mental, espiritual e emocional. Sim. Você, doutor Wagner, o que é que você diria agora? Bem, mas que invistam mais em saúde preventiva, né? Assim, invistam no atendimento dos postos de saúde com bons profissionais, educadores físicos para estimular as pessoas a fazerem atividade física bem orientada, com um educador físico, porque, como eu disse, um infarto é um desfecho final de uma doença, né? De uma doença sistêmica, que normalmente vem várias outras, né, doenças, como a gente falou, vários fatores de risco que terminam culminando. Então, é fundamental a medicina preventiva. É fundamental. Então, hoje, se a nível de Brasil especificamente, que é o que nós conhecemos, a realidade do Brasil, se fosse feita uma política de medicina preventiva bem feita, bem elaborada, seguramente nós não teríamos um índice tão elevado de doenças cardiovasculares. Exatamente. Ok, muito obrigada mais uma vez. Muito feliz por vocês estarem aqui novamente. Espero que voltem outras vezes. E você que está em casa, olha, um grande abraço. Muito obrigada pela audiência. E nós voltamos a próxima semana. Fiquem com Deus. Até lá. Vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas podem